Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 11 de junho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, sempre no domingo a partir das 8h30 da noite, na Rádio Miriam Caravaggio, o primeiro horário das 7 às 8 da manhã, depois a reprise das 10 às 11 da noite, também pelo Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, a partir das 9 horas de domingo, além, é claro, da TV Serra, canal 526 e canal 26 da NET, sempre às terças-feiras. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Convidamos você a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube para receber as notificações, os vídeos, as mensagens e tudo o que a gente vai produzindo na vida diocesana. Nesta semana, nós retomamos a vida ordinária da Igreja, o tempo comum, depois de celebrarmos as solenidades da Ascensão, depois o Pentecostes, na nossa Diocese a Romaria de Caravaggio, depois a Santíssima Trindade no domingo passado e a solenidade do Corpo e Sangue de Cristo na última quinta-feira, nós retomamos o tempo comum. E como nós fizemos também uma bela cobertura da Romaria de Caravaggio, nos dias 26, 27 e 28 de maio, nós também vamos, nesta semana, realizar a cobertura da festa mais antiga da imigração italiana aqui na nossa região, que é a 145ª Festa de Santo Antônio, no município de Bento Gonçalves, onde nós estamos gravando o Razões da Fé deste final de semana. E nossos convidados de hoje, o padre Volmir Comparim, que é pároco aqui da paróquia e santuário Santo Antônio em Bento Gonçalves, é formado em filosofia, teologia, passou por diversas paróquias da diocese, também foi reitor do Santuário de Caravaggio e agora está, então, nesta missão de coordenar os processos, toda a pastoral aqui da paróquia Santo Antônio. A irmã Maria Lourdes Motter, que é a irmã pastorinha, é da Congregação das Irmãs de Jesus Bom Pastor, né, com a formação também na área da teologia e sempre da pastoral, sempre envolvidas muito com a pastoral nas paróquias e comunidades. E aqui na paróquia Santo Antônio, a irmã Lourdes coordena a pastoral. Ela organiza e coordena o trabalho com os pobres, o trabalho da caridade. Padre Volmir, quem foi Santo Antônio de Pádua? Um menino muito correto, que depois, lá com seus 14 anos, resolveu ser padre dos cônegos regulares. E ele vai estudando, vai progredindo nas faculdades que tinham no seu tempo. E depois do seu estudo lá por 1218, 19, provavelmente no mês de fevereiro, ele foi ordenado padre nessa congregação dos cônegos. Ele depois, quando percebeu a criação dos franciscanos, já tinha lá em Lisboa mesmo alguns, ele acaba vendo eles partindo missionários para a África. Talvez ele tenha visto nisso uma oportunidade dele também ser missionário. Pode ser que Lisboa tinha padre de sobra naquelas épocas, e ele diz assim: lá eu tenho algum trabalho maior, evangelização. Então por isso ele também quer se tornar franciscano. E ele se torna franciscano e troca o nome para Antônio. Antônio significa mais ou menos uma coisa maravilhosa, porque tudo que ele vai fazendo ao longo da sua vida, mesmo com dificuldades, Deus Nosso Senhor o ajuda com atos fantásticos. Ele vai para Marrocos, mas ele adoece, volta para a Itália, ele volta para Lisboa, sem dúvida, mas diz que uma tempestade, o navio foi parar na Itália, no sul da Itália. E aí depois ele se encontra com São Francisco, e ele é designado mais lá para o norte da Itália, ele vai para a França, e ele termina os seus dias
lá 1231 em Pádua, na Itália. Foi canonizado no ano seguinte, já com muitos milagres. É esse o santo padroeiro de Bento Gonçalves. E o que Santo Antônio nos ajuda? Como ele é nosso guia? O que ele nos ensina no cuidado com os pobres? Pois é, eu iniciaria dizendo que Santo Antônio, ele teve uma espiritualidade cristocêntrica. Nas suas relações com as pessoas, sobretudo com os pobres, ele tinha convicção que seguir a Jesus Cristo, como foi a sua opção, compreendia em acolher o pobre com amor, ter compaixão, e assim dedicou-se ao cuidado da vida, como Jesus fazia. E a Pastoral do Pão tem essa motivação também, como Jesus, aprendendo também de Santo Antônio, que é um exemplo de pessoa humana, né? Acolher e atender os pobres nas suas necessidades, principalmente a necessidade da alimentação, que o fazia seguidamente aos pobres que ele tinha convivência. Então ele nos ensina em primeiro lugar que como cristãos somos seguidores de Jesus. Precisamos viver a sua prática, a sua pedagogia. E qual foi a prática de Jesus? Ele foi ao encontro dos mais fracos, conviveu com eles, acolheu os excluídos, perdoou os pecadores, curou muitos doentes, sobretudo preocupou-se com a alimentação das multidões que o seguiam. Santo Antônio vivenciou a prática de Jesus e fez opção pelos pobres. Procurou dar-lhe pão, alimento básico para a sobrevivência. E na nossa igreja, a devoção aos pães de Santo Antônio é a expressão da sua ardente caridade para com os pobres, os mais miseráveis. E a partir desse testemunho de amor, nós entendemos que ele nos passa a convicção de que o nosso amor para com Cristo se concretiza em nós através dos nossos gestos de atitudes de acolhida, do cuidado da vida, do atendimento às necessidades dos que são privados, daquilo que é básico para toda a vida humana, saúde, moradia, trabalho, alimentação. E fazer isto com caridade e fraternidade é amor verdadeiro a Jesus e aos irmãos. Não há fé sem caridade. Ainda Santo Antônio nos ensina a solidariedade, sermos solidários com os necessitados, compreendê-los em sua realidade, sermos generosos nas doações, na partilha. E eu percebo assim muito bem, desde que eu vinha para Bento, que o povo daqui, ele vive um tanto dessa espiritualidade de Santo Antônio, através das suas doações, da generosidade que eles possuem. No ano todo a gente percebe assim doações e mais doações para podermos atender os pobres. E no dia 13 de cada mês, por exemplo, o dia votivo de Santo Antônio, ali são mais intensas as doações. É o que mais assim nós admiramos no povo, é essa generosidade, o desprendimento. E a aprendizagem do nosso povo, então, assimilou os ensinamentos do seu padroeiro, Santo Antônio. Dar do que Deus lhe deu, partilhar daquilo que cada um possui, sem vir a faltar para si. Enxugar as lágrimas daqueles que não têm pão para pôr à mesa e aliviar o sofrimento das pessoas necessitadas. As que são vistas e aquelas que nós não conhecemos, que não vemos. E isso é caridade, é ser irmão, é vivenciar a fé. Santo Antônio é este santo muito forte. Aqui em Bento Gonçalves, de fato, como a irmã trazia, a devoção, ela é muito forte. Padre Volmir, quais são os principais títulos que Santo Antônio recebeu ao longo dos séculos? Um deles é doutor, porque ele sabia muito bem a palavra de Deus. Sabia de cor praticamente. Ele mesmo disse um dia: depois que você conhece toda a Bíblia, você pode até jogar ela fora. Significa que na vida dele, leu, meditou, refletiu
e ele tinha um profundo conhecimento do que era a vontade de Deus. Ele ensinou, inclusive, foi nomeado como professor de Sagrada Escritura e de Teologia, e ele também, antes de morrer, deixou muitos sermões escritos de alguns períodos, especialmente Quaresma, Páscoa. Esses sermões ainda estão escritos, estão editados em livro. Ele era muito direto, muito claro nos assuntos, e ele conhecia muito bem também os ensinamentos da igreja. Em Coimbra, diz que tinha muito barulho, e ele preferiu ser transferido num mosteiro onde tivesse menos barulho, menos parentes para ir visitar, para ele poder estudar mais. Então o estudo fez parte da vida deste santo, dotado de uma boa memória, foi capaz de se tornar então doutor da igreja. Outros títulos também que ele foi ganhando: Arca do Evangelho, como Nossa Senhora, a Arca do Novo Testamento, e ele agora a Arca do Evangelho, porque ele continha no seu coração, quem sabe como Nossa Senhora, poder guardar dentro dele, meditar em seu coração a palavra de Cristo nosso Salvador. Então ele guarda, não é uma arca para dizer lá baú, coisa do passado. A arca significa conservar, conhecer e anunciar. Por isso ele também foi um grande arauto do Evangelho de Cristo. Aonde ele passava e anunciava o Santo Evangelho, ele ajudava também as pessoas na sua conversão. Certamente ele deve ter ouvido confissões, certamente ele deve ter feito grandes pregações, especialmente durante o tempo da Quaresma, e meditações para as pessoas, e isso dá a vantagem dele se tornar também esta arca carregando a preciosidade do Evangelho. Lógico, São Paulo vai dizer que é um tesouro em vasos de barro, e é o que Santo Antônio era, este tesouro carregando o Evangelho no seu coração. E depois, se for olhar as ladainhas, ele também tem tantos outros títulos, Homem de sabedoria, homem da ciência, homem da obediência. Há uma série de ladainhas que colocam Santo Antônio como este homem cheio de fé, promotor da paz. Uma hora dessas que nós vamos no dia de Santo Antônio, inclusive, rezar as ladainhas no lugar das preces, prestemos atenção. Quantos títulos que Santo Antônio ele tem. Tem também títulos extra, ele é patrono do exército, das coisas, mas isso são coisas exteriores à nossa igreja. Santo Antônio é modelo, então eu gostaria também de reforçar isso. Cada igreja católica sempre tem Jesus Cristo como centro, mas tem um santo como modelo. E nós temos Santo Antônio como modelo. Caridade, na evangelização, na piedade, no temor e em todos os dons que ele recebeu na sua vida. Se Santo Antônio é nosso padroeiro, é para que nós o imitemos em nossa vida e em nosso proceder. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 11 de junho de 2023. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 11 de junho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, também TV Serra, o Spotify e demais canais de comunicação. Nós estamos falando hoje sobre a 145ª festa de Santo Antônio. Nosso tema de hoje é o mesmo tema da festa de Santo Antônio aqui de Bento Gonçalves. Pelas mãos de Santo Antônio, partilhamos o pão da paz. Nós temos como convidados aqui a irmã Maria Lourdes Motter, da Casa Pão dos Pobres, irmã Pastorinha, que coordena a caridade aqui da paróquia, e também o padre Volmir Comparim, que é o pároco da paróquia Santo Antônio. Irmã,
Como o cuidado com os menos favorecidos pode nos aproximar de Deus? Na opção que a gente faz para cuidar dos pobres, trabalhar nessa pastoral, já deve estar implícita em nós a fé em Cristo. Porque sem fé em Cristo, acho que é impossível vivenciar uma pastoral conforme o desejo de Jesus Cristo, conforme Ele desempenhou o seu trabalho. Então, como seus seguidores de Cristo, nós somos chamados a contemplar no rosto dos sofredores a própria imagem de Jesus, que nos chama a servi-lo nos irmãos. Portanto, eu diria assim que os rostos sofredores do nosso povo são os rostos sofredores de Cristo. E Jesus mesmo disse: tudo que fizerdes a um destes meus irmãos menores, o fizeram a mim. Estão fazendo a mim. É assim que nos aproximamos de Deus. À medida em que nós vamos participando da compaixão de Cristo, que nós nos comovemos como Jesus diante de uma multidão faminta, diante de um paralítico, diante de um cego, nós vamos nos aproximando de Deus, da grandeza de Deus. Esse é o caminho de permanecer em Deus, vivendo então a sua palavra, o seu projeto, a sua prática. A nossa equipe procura vivenciar esta espiritualidade. Temos momentos de reflexão, de oração, de retomada, e mesmo nos damos conta que é necessário nos confrontarmos com a vida de Jesus para poder melhorar também nas nossas atitudes, no nosso relacionamento com cada pessoa que se aproxima de nós. E percebo ainda que a equipe que trabalha como voluntárias é uma equipe alegre, que presta serviço com alegria, com satisfação, com o sentimento assim mesmo de ser irmão. Claro que temos que melhorar muitas coisas, mas nós nos propusemos e nos confrontamos perguntando-nos: se fosse Jesus que estaria aqui atendendo esta pessoa, como atenderia? Com que sentimentos? Com que jeito? Como os acolheria? O que diria? Como se aproximaria? Duvidando? Desconfiando? Então é importante esse confronto para olharmos a nós, dentro de nós, para poder crescer nessa semelhança com Jesus. E Santo Antônio foi um grande contemplativo, deu-nos o exemplo de escuta, de intimidade, de comunhão com Deus. E ele obteve a graça de sempre contemplar no irmão sofredor a presença de Deus. Isso não é sempre possível, é um pouco difícil, mas quem quer trabalhar com o pobre, quem ama a Deus de verdade, ama os pobres e vai aprendendo a se relacionar de uma forma mais aproximada conforme Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança frente ao nosso trabalho que exercemos. E Santo Antônio também é o nosso intercessor e o nosso modelo. Perfeito, algo bem importante, né? A irmã trouxe bastante como já são as características do trabalho, né? E da equipe, da organização. Acho que nesse ponto a caridade organizada nos ajuda a conseguir assistir bem as pessoas e promover a questão da dignidade, como Jesus o fazia, né? Primeiro ele dizia, ele deu de comer, né, na multiplicação dos pães. Depois ele disse: olha, esforçai-vos pelo pão que não se perde, né? Mas primeiro deu a assistência. E é o que também Santo Antônio nos ajuda a fazer. E um dos sinais de Santo Antônio muito forte é o pãozinho de Santo Antônio. Padre Volmir, por quê? Primeiro de tudo, lembremos na Bíblia, Jesus deu o pão, mas ele também disse: nem só de pão vive o homem, mas também da palavra que sai da boca do Senhor. Santo Antônio uniu as duas coisas. Ele anunciava o Evangelho, alimentando as pessoas, porque também precisa crescer na espiritualidade, crescimento humano, crescimento de bondade. Dizem, então a tradição que vai nos trazendo isso
porque toda certeza não se tem e alguma coisa poderá ter sido aumentada. Que Santo Antônio, num dos seus conventos que ele morou, ele também foi padeiro, ele também trabalhava na cozinha, ele também lavava roupa, ele também varria o chão, ele também foi porteiro, mesmo sendo padre, ele fez todas essas coisas com simplicidade, com humildade e com muito destemor. Pois é, diz que um dia ele distribuiu pão aos pobres. E aí depois os outros frades disseram, não tem pão para nós comer. E eles foram xingar no fundo Santo Antônio. E Santo Antônio, com toda a calma do mundo, disse, quem que disse que não tem pão? Volta lá para ver. E eles voltaram e tinha pão com fartura. Então, é um dos sinais, grandes sinais de Santo Antônio? Sim. Então, há muitos anos eu tenho o costume de abençoar os pães. É dia de Santo Antônio, é dia votivo, dia 13 de cada mês. E a gente abençoa os pães para que as pessoas tenham saúde, para que também tenha fartura. Agora, nós não podemos dizer que só a fartura é importante. Não basta o estômago cheio, precisa também da dignidade. Então, o pãozinho de Santo Antônio quer nos ajudar a ser uma bênção dentro de nossas casas. É um presente religioso que nós recebemos. Nossa Senhora, Caravaggio, por exemplo, é água benta. Santo Antônio, o pãozinho. Você leva lá para a tua casa, para os teus familiares, corta, reparte um pedacinho cada um, para que haja esta conexão, esta união com a Igreja e com a nossa fé, a nossa devoção. O nosso padroeiro entra nas casas, entra na nossa vida através deste pãozinho que quer nos alimentar e nos fortalecer na missão de cada dia. Esse ano nós temos aqui até uma novidade. Foi conseguido um certo pirógrafo onde nós estamos marcando os pãezinhos com a efígie de Santo Antônio e o menino Jesus. É uma novidade? Acho que sim, mas em todo caso é para dizer, ele marca porque ele quer estar dentro de nós, corrigindo nossos erros e também nos tornando pessoas fortes, valentes contra o mal, não para brigar com os outros. E ele nos dê a fortaleza também da fé para traduzirmos em boas obras bondade e paz. Nós falamos aqui do pãozinho de Santo Antônio, né? Justamente essa novidade que o Padre Volmir reporta, né? Do carimbo, vamos colocar entre aspas, do rosto de Santo Antônio e do menino, então, no pãozinho. Algo que tem marcado bastante as pessoas que têm recebido o pãozinho, que têm vindo nas missas da trezena, né, que têm participado das atividades de Santo Antônio. Irmã Lourdes, como funciona a Casa Pão dos Pobres? O que ela faz? Como é que ela se organiza? Nós somos uma equipe de 12 voluntários. Às vezes vem alguma pessoa a mais também, outras a menos. E o primeiro passo é fazer uma entrevista com as pessoas que buscam o rancho, porque nós necessitamos saber como é que está organizada a casa, quantos são na família, tem criança, tem idosos, não tem, se tem desempregados, se tem alguém que recebe. Então, toda essa realidade familiar a gente investiga e depois, então, fazemos o cadastro, né? E este cadastro vai orientar todo o nosso trabalho durante o ano. Uma vez por mês, eles recebem o rancho, trazem o documento pessoal e se verifica no programa se recebeu, se anota se recebendo o atual rancho. Então, temos todos esses controles, né? E assim, como é que nós estamos organizados nos dias de entrega? A primeira sexta-feira do mês é o dia que recebem os ranchos haitianos. A segunda sexta-feira são os brasileiros. A terceira sexta-feira são os indígenas. E a quarta, ainda novamente para brasileiros que são em maior número. Então, 2 dias por mês destinados à entrega para brasileiros, venezuelanos, e esses que vêm do norte, que vêm da campanha, né,
do centro-oeste não, tem do norte e do nordeste. Muita gente que está vindo ainda em busca de rancho, porque necessitam, chegam aqui assim praticamente sem nada. E o trabalho mais empenhativo é o controle do vencimento dos alimentos, porque entra assim, um que vence o mês que está mês corrente, outro falta 3 meses, outro já venceu, então nós temos que classificar. E a composição dos ranchos é o trabalho mais empenhativo que temos, né? Irmã, quantos elementos compõem o rancho, por exemplo? Mais ou menos assim, o que compõe a cesta básica? Sim, basicamente 10 componentes, 10 alimentos, né? Aquilo que é mais básico na família, né? De cesta básica. E quando temos outros diferenciados, por exemplo, bolachas, temperos, né? Café, e outras coisas assim que vem pouco, nós recolhemos e quando tem uma porção a gente põe na bolsa de todos, né? E então assim, quem é que mantém o estoque de alimentos para a gente poder atender essa demanda que nós temos na base de 450, 480 ranchos mensais, né? Tem que ter alimento para isso, né? Então, são doações pessoais que as pessoas da paróquia trazem, as famílias. Algumas firmas têm 10, 15, 20 ranchos. Um grupo de senhores dão 50 ranchos mensais. Uma transportadora Mesa Sul, lá de Cachoeirinha, nos traz 700 quilos mensais, né? Que distribui também em outras cidades, outras entidades. Algumas campanhas das escolas, principalmente as católicas, as crianças da catequese, sobretudo este ano, que foram sensibilizadas pela campanha da fraternidade, né? Dar de comer ao que tem fome. As campanhas solidárias em várias datas litúrgicas na igreja, então nos dias votivos de Santo Antônio, no dia 13 de cada mês, e que é motivada, né, pela igreja da paróquia Santo Antônio. E também eu gostaria de destacar que no início deste ano houve uma significativa baixa de doações, que nos preocupava. Depois, quando os festeiros desta festa perceberam, então eles entraram também com a sua participação, elaborando um projeto, 2 praticamente. Nos dias 13 de Santo Antônio, ir nos mercados, e já falado anteriormente, combinado, se colocar na porta da saída, festeiros ou outras pessoas disponíveis o dia inteiro para acolher as doações desse dia. Então foram vários meses, 4 meses, com esta forma de coleta, né? Que nos ajudou muito, muito, muito. O qual a gente agradece, né? Agradece a esse trabalho. E uma outra atividade que eles estão realizando agora é fazer o cadastro na fila do dia que eles vêm receber o rancho. Eles vão para a fila ver quem está desempregado e que tem condições de trabalhar. Jovens ainda, com saúde, porque tem jovens também que não têm condições. Então, os que têm condições, né, estão fazendo esse trabalho, dedicando-se com muito amor, com muita dedicação mesmo. E com outras entidades da cidade responsáveis, né, por essa parte de emprego, de cuidado, enfim, do povo nosso aqui da cidade, SIC, SENAI, Cine, se juntaram, fizeram parceria para esse trabalho de proporcionar cursos gratuitos, né, para essas pessoas, que funciona já um curso aqui na parte da tarde, no prédio Santo Antônio, aqui nos ambientes da paróquia, e que é o curso de industrialização, assim, né, de produção, o nome certo. Muito bom o curso, eu estou acompanhando quando posso os momentos, muito bom mesmo. O grupo que iniciou está sendo fiel e vai ser fiel até o fim. Por quê? Também
eles têm mais facilidade, recebem o atestado do curso, com facilidade ao emprego. E a própria SIC, que faz parceria conosco, está ajudando a encaminhar nas firmas, né? E assim iniciará um outro curso em julho, que seria de garçom, garçonete, nessa parte desse serviço, né? Então, com essas campanhas, nós temos esperança de que muita coisa vai mudar também. Muitos necessitados indo para o emprego e terem a sua dignidade pelo trabalho que produzem, diminuiria o número dos que precisam, né? E incluiríamos outros com mais necessidade. Certamente, a promoção, de fato, da dignidade humana é algo muito forte desta festa de Santo Antônio e do trabalho que a paróquia já vem realizando há tantos anos com a Casa Pão dos Pobres e com outros serviços de caridade, né? É algo marcante e muito bonito. A mim me recorda muito ter visto no ano da pandemia os bancos do santuário cheios de alimentos, fruto da solidariedade do povo de Bento Gonçalves, né? Então, quando as pessoas não podiam vir à missa, pelo menos elas deixaram também a sua contribuição enquanto solidariedade para com os pobres. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 11 de junho. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 11 de junho de 2023, aqui ao vivo da Paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves, já nos preparativos e cobertura da 145ª Festa de Santo Antônio, padroeiro de Bento Gonçalves. Este programa tem o tema Pelas mãos de Santo Antônio partilhamos o pão da paz, que é o lema da festa deste ano, da campanha organizada para a festa deste ano. Nossos convidados, o Padre Volmir Comparim, pároco da paróquia, e a irmã Maria Lourdes Motter, coordenadora da Casa Pão dos Pobres, os serviços de caridade aqui da paróquia Santo Antônio. Padre Volmir, são 145 anos de festa. O que trouxe, o que fez com que Santo Antônio fosse escolhido como padroeiro de Bento Gonçalves? Cada um que vinha da Itália tinha uma devoção particular. E acho que as pessoas que foram morando aqui, estando aqui, também cada um trouxe, porque tinha gente de Pádua, sim, mas tinha gente também de Trento, tinha gente de Vicenza, tinha gente de Bérgamo, tinha gente de outros lugares. E cada um deverá ter trazido a sua devoção. Agora, algum também tenha levado algum quadro religioso. Estátuas era muito difícil que eles trouxessem. Então, venceu quem? Padre Giovanni Menegotto. Ele tinha o quadro de Santo Antônio. E aí foi mais fácil, eu acho que não teve eleição, não. Foi realmente, temos isso e vamos com isso. Eu lembro do Santuário de Caravaggio, era para ser Santo Antônio, era para ser Nossa Senhora do Loreto, mas só tinha um quadro de Nossa Senhora de Caravaggio, ficou Caravaggio. E como cresceu, quanto bem que fez. Aqui foi Santo Antônio, quando que se esperava que ele também depois ajudasse. E nesses muitos anos, nesses longos anos, quantos sinais de gente que perseverou, trabalharam, sofreram, passaram angústias, tiveram épocas de seca, enchentes, frio, doenças e muitas dificuldades. Mas a fé, essa confiança no padroeiro, que ele fosse sempre aquele que dá esperança em cada dia, firmes na oração, firmes nas festas, firmes na trezena, e também aquele grande desejo de construir e conservar o que é nosso. Então, o Santuário de Santo Antônio é uma das provas, longos trabalhos, quanta doação, quanta gente que trabalhou inclusive de graça ao longo da história. Hoje nós temos um pouco de dificuldade dessa gratuidade. Contudo, eu espero que Santo Antônio desperte na vida de cada fiel, de cada paroquiano, o jeito de também colaborar para que o futuro
veja que nós colaboramos também. Não deixamos morrer a devoção e, ao contrário, fazemos festa, agradecemos e temos esperança de futuro. Santo Antônio, sem nenhuma eleição, é padroeiro da paróquia Santo Antônio e de Bento Gonçalves. Padre Volmir também tem uma música que o Padre Volmir gosta bastante, que fala sobre Santo Antônio enquanto padroeiro de Pádua, né? Mas poderia ser quase traduzida para padroeiro de Bento Gonçalves. 13 stelle formano la corona, né? Antonio è patrono di questa città. É uma música italiana, né? 13 estrelas formam a coroa. Santo Antônio, o Antônio, padroeiro desta cidade. Se é de Pádua, agora aqui nós somos os seus seguidores, ele é padroeiro também da nossa cidade. Tomara a Deus que a evangelização dele e a coragem dele e o destemor dele acordem em nós o desejo de fazer um futuro melhor. Irmã Lourdes, como promover a dignidade e a vida dos pobres? Né? Como fazer o que Santo Antônio fez, né? Inspirado na pessoa de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo? Olha, é um desafio, mas é bom lembrar e partir dos princípios da dignidade humana, que reconhece o valor intrínseco de cada indivíduo e estabelece que todas as pessoas devem ser tratadas com respeito, com igualdade e liberdade. Este princípio orienta a proteção dos direitos humanos e busca uma sociedade justa, inclusiva, independente de características pessoais. O princípio da dignidade humana pode ser entendido como garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, do valor espiritual, moral, inerente à pessoa, porque o ser humano é criatura chamada à existência por Deus, é dom de Deus, é um reflexo do mistério de Deus. Portanto, não podemos esquecer que somos seres humanos espirituais, dotados de inteligência, de liberdade, de autonomia, com capacidades, com um potencial enorme a ser desenvolvido e colocado a serviço da humanidade. Os valores que Deus nos concedeu não foram dados para nossa satisfação, mas para contribuir com a continuidade da construção da sociedade justa e igualitária. Então, nós, como equipe da Pastoral do Pão, entendemos que a promoção da dignidade da pessoa pobre parte da compreensão, em primeiro lugar, da realidade de cada pessoa, de uma história que ela traz consigo, e acolhê-la com amor, com respeito, valorizando-a como pessoa e reconhecê-la como verdadeira irmã e irmão, pois somos todos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Então não podemos ficar só reconhecendo quem são nossos irmãos, mas precisamos colocar as mãos à obra. Somos chamados a abrir caminhos, indicar possibilidades, incentivar, mostrar os valores que o ser humano possui. Mas o esforço pessoal de cada um é imprescindível, seja para a sociedade, que deve proporcionar as condições, os meios, como a formação, cursos de preparação ao trabalho, escolaridade, condições para a saúde e outros. Como cada pessoa, pessoalmente, colocar o esforço, vontade, persistência, porque o milagre não acontece assim no vazio, mas com o esforço, o trabalho e a persistência de buscar decidir seus problemas. Então, aí a pessoa humana, com o trabalho, dignidade, lhe dá dignidade e se torna sujeito da sua história, da sua vida e do seu futuro. Padre Volmir, por que escolhemos o lema "Pelas mãos de Santo Antônio partilhamos o pão da paz"? O que ele significa e como ele faz essa conexão com a questão da dignidade humana?
Nossa campanha da fraternidade tratava justamente da comida, do alimento. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então, se um irmão está lá com a barriga roncando, ele tem fome, como é que nós podemos rezar em paz? Dizer que está tudo tranquilo e que bem temos a cidade turística bonita e tudo. Ao contrário, devemos também nos ocupar de quem sofre e se angustia. Por isso vem esse lema, pelas mãos de Santo Antônio, porque ele já repartiu o pão. Ele repartiu o pão da palavra e repartiu o pão comida. E agora, então, partilhamos o pão da paz. Nós queremos que as partilhas não sejam só para agradar as pessoas ou descargo de consciência nossa. Queremos que cada pessoa seja pessoa, valorizar a fraternidade. Por isso, partilhamos, é no plural, todos nós. Quem tem, partilha. E ali ninguém passará fome, lembra o livro dos Atos dos Apóstolos. E ali queremos também, com tudo isso, que a paz se instaure na nossa sociedade, na nossa paróquia e no nosso município. Padre Volmir, como nós, nesse sentido, falando sobre dignidade, falamos sobre o porquê de escolher o lema de Santo Antônio para este ano, olhando a campanha da fraternidade também. O que nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto igreja, para nos tornarmos outros Antônios? Pensando dentro da nossa igreja, poderíamos dizer, uma das coisas, ele pensou em ser missionário, ir na África. Nós temos gente com desejo que já foi servir, nós temos o projeto do Sul 3 da CNBB, Moçambique, gente daqui que foi, passou algum tempo lá ajudando e voltou. É um tipo de missionário. Mas acredito que cada batizado também tenha que se desafiar. Como eu vivo a minha fé cristã na escola, onde eu trabalho, nos grupos que eu frequento, no ônibus, nos lugares onde a gente vai, no hospital, por exemplo, nos lugares de dor, de doença, no presídio, na minha casa, dentro da minha comunidade, como que eu vivo. Se eu sou missionário, eu tenho que estar disposto, eu tenho que levar a paz. Santo Antônio também partilha, e eu acho que isso também é um desafio. A Casa Pão dos Pobres é um trabalho fantástico, mas precisamos olhar sempre mais e melhor, porque no escondido do existir podem haver situações escabrosas, onde tem gente, 2 doentes, ninguém pode vir buscar. De repente lá estão passando fome e somos nós que precisamos acordar. Nós, não só a Igreja Católica, nós estamos dispostos, mas acredito que cada vizinho, cada irmão, cada pessoa que tem fé. Ou com Santo Antônio também o voluntariado, aquilo que dizíamos antes, fazer as coisas com gratuidade. Tem gente que nem paga, faz. Então tem coisas que ela tem que ter um fundo religioso, um desígnio de fato, um chamado de Deus. E junto com isso também pedimos pelas vocações. Santo Antônio era um padre, mas nós também queremos pedir religiosas. As irmãs pastorinhas são 70 anos este ano que estão aqui em Bento Gonçalves. Deus também dê vocações e que nossas famílias não abandonem este carinho e esta fé em Santo Antônio. Imagina, ficaria feio depois de 145 anos apagar fé e devoção. Por isso estamos aqui também para, com esta festa, que cada um renove seus compromissos religiosos, humanos e sociais. Aqui também nós estamos para ajudar ao equilíbrio, à maturidade, ao perdão, e serenando os ânimos, tomar o caminho onde nós não sejamos nenhum escravo um dos outros, mas verdadeiros trabalhadores da vinha do Senhor, com a paz, com a justiça, com amor. Santo Antônio a todos abençoe. E assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 11 de junho, preparando a festa de Santo Antônio aqui de Bento Gonçalves, a 145ª festa, com o lema: pelas mãos de Santo Antônio partilhamos o pão da paz. Aqui na paróquia, a programação da próxima terça-feira inicia às 6 da manhã com a alvorada festiva, depois
às 7 horas, a primeira missa, 8h30, mais uma celebração, 10 horas também. Depois, o almoço festivo ao meio-dia, a missa campal presidida por Dom José Gislon, às 15 horas, com a procissão, se o tempo permitir, e também a missa das 18 horas, em ação de graças pelos festejos deste ano e a apresentação dos festeiros de 2024. Até o próximo domingo. Fiquem bem.